Imagine uma mãe que fez de tudo para proteger a honra de seus filhos, mesmo acampando por meses ao lado de seus corpos. Estamos falando de Risa, a concubina do rei Saul de Israel. A história de Risa tornou-se conhecida na Bíblia precisamente por causa de sua dedicação à proteção dos corpos de seus filhos. Risa era descendente edomita, uma bruxa. Isso significa que Risa era uma estrangeira. O texto bíblico diz que Risa era mãe de pelo menos 2 filhos, Harmonia e Mefibosete. Neste vídeo, você conhecerá tudo o que a Bíblia diz sobre quem Risa foi, e vai entender por que sua história foi marcada por tragédia. Para entender quem era Risa, primeiro precisamos saber um pouco sobre o ambiente em que ela vivia. Em um contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder após a morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi declarado rei das tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que naquela época já reconheceu a liderança de Davi. Portanto, Isbosete basicamente reinou sobre as tribos do norte, e Davi reinou sobre a tribo de Judá. E neste ponto, novamente, é importante ter cuidado para não confundir Isbosete com Mefibosete. Isbosete era o filho sobrevivente legítimo de Saul, e Mefibosete, como falamos, era o filho de Risa, a concubina de Saul, portanto, meio-irmão de Isbosete, além de, claro, ser um dos nomes dos netos de Saul, filho de Jonatã, que era aleijado. Então, foi um período de grande instabilidade que envolveu uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E nesse contexto, um guerreiro chamado Abner, que era o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, ganhou muito poder e prestígio em Israel. No entanto, a certa altura, Isbosete acusou Abner de ter se relacionado com Risa, e isso acabou criando uma fatal discórdia entre eles. Mas qual foi o problema com Abner e Risa? O problema foi que Risa era concubina do rei. Ao concluir que Abner estava envolvido com Risa, Isbosete praticamente acusou Abner de traição. Isso não aconteceu porque Isbosete simplesmente ficou com ciúmes de Abner e do suposto relacionamento de Risa, mas aconteceu porque ele temia que o relacionamento fosse um movimento de Abner para ocupar o trono de Israel. Você se lembra do que acabei de dizer? Abner se tornou muito poderoso em Israel naquela época. Então, esse era o medo de Isbosete. Na antiguidade, existem poucos casos de comandantes do exército que acabaram se tornando reis das nações após conspirações deste tipo que envolvem relacionamentos com mulheres do tribunal. E este desacordo entre Abner e Isbosete acabaram ajudando o rei Davi. Isso aconteceu porque Abner estava ofendido com esta situação e veio para apoiar Davi como rei. Como resultado, Isbosete, sem a proteção de Abner, caiu rapidamente, e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mas o tempo passou, e o reino de Israel foi punido com uma grande seca que durou 3 anos. Esta seca causou uma fome que trouxe problemas ao reinado de Davi, como registrado no 2º livro de Samuel, capítulo 21. Então, o rei de Israel consultou o Senhor. Por que esta seca estava punindo a terra? E a resposta do Senhor a Davi foi que esta seca foi o resultado da traição de Saul aos gibeonitas. Tudo começou com um tipo de acordo de proteção feito com os gibeonitas. Isso significa que Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul promoveu uma campanha militar ofensiva que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Para quem não conhece, os gibeonitas não faziam parte dos filhos de Israel, mas eram um remanescente dos amorreus que Israel havia jurado poupar. Os gibeonitas pediram os descendentes de Saul, para que pudessem enforcá-los. E Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. E foi no meio deste conflito étnico que o drama da história de Risa começou. Isso porque entre os homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam 2 filhos de Risa, Harmonia e Mefibosete, e os 5 filhos de Meabe, filha de Saul. E o texto bíblico diz que os gibeonitas, no período do ano equivalente ao mês de abril, enforcaram esses homens. Então, neste contexto trágico, a Bíblia diz que quando os filhos de Risa foram enforcados, ela pegou um pano grosso e fez um abrigo numa rocha que estava perto do lugar onde os corpos daqueles homens estavam. Risa exposta ficou de guarda diante dos corpos de seus filhos e impediu que fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo à noite.
Naquela época, era considerado uma grande desonra quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para os pássaros do céu ou para os animais do campo. Isso significa que expor um cadáver de uma pessoa, impedindo seu enterro, era uma forma de desonrar a pessoa, como lemos em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26. Risa protegeu os corpos de seus filhos dia e noite até que pudessem ser enterrados, e isso não foi uma coisa rápida. Risa era uma protetora incansável dos corpos das crianças desde o início da colheita até o início das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos todo esse tempo esperando alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas fosse expiado. Davi teve os restos mortais daqueles homens coletados, e assim como os ossos de Saul e Jonathan foram recuperados e enterrados dignamente no túmulo da família de Saul. E é interessante notar que até então a Bíblia diz que o Senhor não mudou sua atitude em relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistiu. Mas depois que os corpos foram enterrados, o escritor bíblico registra que Deus tornou-se favorável à terra. Isso significava que a crise havia acabado. E agora eu quero saber se você já conhecia a história de Risa na Bíblia, sim ou não. Conte aqui nos comentários e inscreva-se no canal. Até a próxima!